Bom, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estamos aqui já no nosso quinto encontro e esse capítulo em especial, para mim, ele faz um movimento de começar a jogar a gente para frente, né? O que seria isso? A gente fez um processo mais reflexivo nos outros conteúdos, nos outros capítulos, e agora a gente vai começar a colocar em prática e fazer exercícios para que a gente veja mudanças no nosso dia a dia. E os exercícios que foram passados nos capítulos anteriores foram exercícios que a gente se conscientizou de algumas programações que a gente tem, alguns medos, algumas experiências, emoções, e todos esses exercícios que a gente vem fazendo, sim, eles não são para a gente, não vão deixar, não vão ficar esquecidos por aí, né? São para a gente trazer esses exercícios sempre no nosso dia a dia, para conseguir ter uma relação boa com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, com os nossos comportamentos e com o nosso corpo físico. Lembrei daquele exercício do ambiente, né? Cada ambiente que a gente muda, cada novo estímulo que a gente tem, muda o pensamento, muda a emoção, muda a nossa sensação física e muda o nosso comportamento. E aí, vou fazer um parênteses aqui antes de começar a ler o capítulo, porque me veio essa imagem do próprio livro, do capítulo 2, que é assim, né? Às vezes a gente acorda bem e volta mal para casa. E a gente não sabe muito bem o que aconteceu. A gente não consegue reconhecer muito bem, assim, detalhes, né? Alguma coisa que possa ter acontecido, que tenha deixado a gente numa sensação ruim ou conflito. Às vezes não teve nada de tão evidente assim que a gente pudesse mensurar um certo impacto no nosso humor. E é muito interessante pensar que, às vezes, o que está impactando e mudando o nosso estado de humor, de pensamento, pode ser a sua mesa, a sua cadeira, o seu computador que não funciona, que demora para ligar, para conectar, né? E aí você está bem, está ótimo, chega no trabalho, super feliz, daqui a pouco o computador trava, o sistema não funciona, aí você liga para não sei aonde, né? Você não teve nenhum estresse com uma outra pessoa, mas a cadeira está ruim, está rangendo, está fazendo barulho, sua mesa está sem graça, né? Você está olhando para nada, nenhuma vista, ou tem uma luz te incomodando. Os profissionais, os arquitetos, os designers de interiores, eles sabem muito bem disso, como que um ambiente ele impacta emocionalmente na gente. Então eu te faço um convite a você pensar nos seus cenários, né, da vida. O cenário da sua casa, eu entendo que a gente esteja de home office, mas é importante a gente ter um bom ambiente, né? Eu, por exemplo, preparei aqui o meu ambiente de trabalho e a minha cadeira, ela estava ruim, meu computador estava ruim, eu fui trocando, até que eu sentei e falei, ufa, resolvi, né? Agora eu estou com um incômodo muito baixinho com algumas coisas, né, que acabam incomodando, mas tá tudo bem. Por exemplo, eu sou baixa, então eu não encosto meu pé no chão. Eu tenho que botar alguma coisa no meu pé, que eu estou sempre com a perninha assim, né, para deixar de me incomodar. Pode parecer uma besteira, mas, por exemplo, se vocês perceberem, eu me mexo muito na cadeira, porque eu estou com o pezinho, né, sambando. Eu preciso resolver esse problema para me incomodar menos, porque a minha postura vai melhorar, minha dor nas costas vai diminuir, e isso vai impactar, sim, no meu estado de humor. Tá? Então, eu faço esse convite para vocês, que vocês observem aí na casa de vocês, no ambiente de trabalho, no quarto, na cama, né? Se a sua cama está prazerosa para você, se o que você tem na sua cozinha, se está convidativa a sua casa, um ambiente organizado para você relaxar, ou se está tudo meio de um jeito que você não está gostando muito. E quem sabe, se você fizer uma mudança no seu cenário, pode ser às vezes uma mudança simples. Outro dia eu fui num lugar, comprei um monte de planta, eu adoro planta, natureza. Eu falei, vou encher minha casa de planta, estou sentindo tanta falta da natureza, vou trazer ela aqui para minha casa. Aí botei um monte de planta, me dá uma sensação boa, sabe, de bem-estar, de descer, regar as plantinhas. Então, fica aí esse convite para você observar os seus ambientes, mudar aquilo que é necessário, que é prazeroso, colocar os ambientes bem prazerosos para aumentar a sensação de bem-estar. Gente,
uma cadeira boa muda o bem-estar de qualquer pessoa. Então, pegue a sua cadeira, invista em você, para você se colocar num ambiente muito agradável, tá? Para você trabalhar, fazer seus cursos, enfim. Lembrei daquele exercício, a gente falou muito das relações, mas eu não tinha falado para vocês do ambiente físico, né? Então achei interessante comentar, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso capítulo 5, definindo objetivos pessoais e observando as melhoras. A gente vai começar esse capítulo pensando já nesse título, que ele é bem importante, definindo objetivos pessoais e observando as melhores. Quando a gente pensa nos nossos objetivos, às vezes a gente tem um pensamento muito solto, muito plural, sabe assim, né? Várias coisas. Tem um monte de coisa que eu quero fazer. Né? Eu pergunto, e aí, mas o que você quer fazer? Tem um monte de coisa que eu quero fazer. Tá, mas qual é a primeira coisa que você quer fazer? Não sei, tanto faz. Fala, tá, então se tanto faz, por onde você vai começar? Não sei, vai acontecendo, eu vou vendo, depois eu vejo. Pronto, a vida passa, né? O ano passa, tudo vai passando e os objetivos, os pessoais, né? Eles acabam ficando de lado e as coisas não vão acontecendo e a insatisfação na vida vai aumentando, né? O bem-estar, a sensação de felicidade e bem-estar, ela, em vez de ela aumentar na sua vida, você percebe que ela está diminuindo. Uma dica de leitura para vocês, eu acho que eu já indiquei, mas quero indicar novamente, é um livro bem leve, muito tranquilo. Ele tem alguns outros livros dele, como Florescer e Otimismo, também são deles, esses livros. E é um livro que tem essa base na psicologia positiva e muito dos posts que eu faço e coloco no Instagram, ele tem a ver com essa leitura, né? Tá todo marcadinho o livro. E é muito legal, porque esse livro ele fala sobre um estudo relacionado à felicidade, né? Como a pessoa consegue aumentar a sensação do bem-estar. E pasmem, olha que coisa interessante. Não sei se eu falei aqui na aula para vocês, mas uma das coisas que mais aumenta o bem-estar é a generosidade. Muito interessante isso, né? Eles fizeram várias pesquisas, são estudos científicos mesmo, né? Depois vocês podem até pesquisar na internet, depois que olhar no livro. E foi entendido que quando a pessoa ela tem uma atitude generosa com a outra, sem o famoso pedir nada em troca, né? Só uma generosidade que a pessoa faz, aquele agradecimento, aquele retorno que ela recebe de quem ela ajudou, seja de um animalzinho, não importa, traz uma sensação assim de bem-estar muito grande. Às vezes o outro nem precisa agradecer, mas só dela saber que ela fez alguma coisa já traz uma sensação de bem-estar. Tem um movimento que às vezes, né, não é sempre, mas às vezes eu faço, eu estou caminhando na rua, eu vejo, sei lá, um copo que é um lixo fora do lugar, eu pego, boto na lixeira, só isso me dá uma sensação, que bom, fiz uma contribuição, não é muito, mas assim, contribuir de alguma forma, né? Se ajuda alguém, aumenta a sensação de bem-estar, porque, de certa forma, a gente se sente, a gente entra em contato com o nosso coração, com a nossa emoção positiva, né? Com uma sensação assim de como é gostoso ser generoso com o outro e receber uma generosidade de uma outra pessoa também. Mas, para que a gente possa estar mais atento a isso, a gente precisa parar de olhar só para o nosso próprio umbigo, levantar a nossa cabecinha e olhar mais a necessidade do outro. Muitas vezes a gente está preso na nossa necessidade e não consegue observar a necessidade do outro. É o famoso quando alguém fala assim, eu estou triste, a gente fala, eu também. Sim, eu estou triste, eu também. Estou cansada, eu também. Meu filho está dando muito trabalho, o meu também. Isso é zero escuta. Seria muito interessante se a gente mudasse e falasse, eu estou triste, é mesmo, você está triste, mas o que está acontecendo com você? Né? A gente aumenta a nossa capacidade de escuta e consegue ajudar melhor o outro. E outra coisa, além obviamente, né, da generosidade, também o que traz felicidade é a gente trazer
o bem-estar para as nossas vidas, né? Então, essa sensação do bem-estar, ela vai sendo aumentada quando você se proporciona prazeres. Vou reforçar aqui, vou ficar de propaganda aqui. Quando você reforça os seus prazeres na vida, quando você se dá pequenos presentes, né, você consegue aumentar a sua serotonina e aumentar a sensação de bem-estar, porque o bem-estar nada mais é do que a química do nosso corpo que está sendo produzida quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que gere prazer. Tá? Então, quem não tem objetivos na vida, quem não tem um próximo passo, quem não tem uma direção, quem não sabe para onde está indo, que é até uma parte do texto que a gente vai ler, arrisco eu a dizer que pode ser que essa pessoa esteja ou tenha uma tendência a um humor mais depressivo. Quando você pergunta para uma pessoa sobre como ela está e ela tem um humor mais depressivo, é comum ela falar: eu não tenho prazer em nada, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não tenho vontade de fazer nada, eu estou perdida, né? Eu não tenho nenhum propósito, eu estou vivendo no piloto automático. Então, olha que interessante, se a gente acaba desenvolvendo, se a gente desenvolve objetivos e traça, né, metas, né, em direção a ele, a gente cria um engajamento na vida. E esse engajamento ele é muito importante para a gente ter essa sensação de que a vida está acontecendo, sabe? Que está gostoso, que está prazeroso, que eu vou conquistar algo novo. Teve uma paciente minha que foi tão bonitinha, ela falou assim, Tati, a vida é igual um videogame, né? A gente tem que estar sempre vencendo uma fase e indo para uma próxima fase. Quando acabar o jogo, acabou. Falei, é verdade. A gente está aí superando os desafios para vencer uma nova fase. Se a gente não faz um movimento, a gente não vai ter um novo desafio também, né? E aí a vida fica muito sem graça. Então vamos lá, eu vou começar a leitura aqui com vocês. Alice no País das Maravilhas, de Levin. Não sei muito ler esses nomes, tá? Então vou deixar para vocês lerem em off. Descreve um momento em que Alice, diante de uma bifurcação na estrada, encontra o gato de Cheshire, como é que fala isso? E pergunta que caminho deve seguir. O gato pergunta a Alice para onde ela está indo. Ela, que nunca havia estado no País das Maravilhas, responde: não me importo muito para onde. O gato disse, ele interrompe alegremente: então não importa que caminho seguir. Alice então conclui seu pensamento: contanto que eu chegue em algum lugar. Mas olha que interessante, né? Assim, o gato pergunta: para onde você está indo? Ela não diz, não importa para onde. E ele fala: então, não importa o caminho que você segue. Se a gente pensar na nossa trajetória, os caminhos que a gente segue na vida, né? Eu posso ir por um caminho muito mais leve, eu posso ir por um caminho muito mais difícil, eu posso ir por um caminho com muito esforço, um caminho mais alegre. Se eu não sei, né? Se eu não faço escolhas conscientes, se eu não exercito a minha tomada de decisão, a vida vai levando e você vai indo no mar, num rio que você não sabe qual é a intensidade dele. Ele simplesmente vai acontecendo. Então é importante essa passagem da Alice no País das Maravilhas, né? Muito emblemática para a psicologia. É importante que a gente tenha uma direção na nossa vida. Assim como Alice nunca havia estado no País das Maravilhas, você pode nunca... eu voltei aqui, tá? No segundo parágrafo. Assim como Alice nunca havia estado no País das Maravilhas, você pode nunca ter aprendido habilidades para manejar seus estados de humor e, portanto, não sabe o que esperar ou onde está quando chegar ao fim deste livro. Para usá-lo da melhor maneira possível, não importa para onde você vai. Se souber quais são seus objetivos, terá ideias mais claras sobre como utilizar este livro e acompanhar seu progresso. Com o objetivo em mente, também é mais fácil continuar praticando o que você aprender. Pense nos motivos pelos quais escolheu este livro. Essa perguntinha é aquela que a gente fez lá no início, no primeiro capítulo, lembra? Né? Que eu perguntei para vocês qual foi o motivo, o que trouxe vocês até aqui, a leitura desse livro. O que foi importante,
que te fez chegar até aqui? Então, voltando. Pense nos motivos pelos quais escolheu este livro ou porque alguém o recomendou para você. Como você espera ser diferente em consequência do uso da mente vencendo o humor? Na folha de exercícios 5.1, que é a próxima folha que a gente vai fazer, anote seus objetivos para que não os esqueças e também para que possa acompanhar seu progresso conforme aprende as habilidades, a mente vencendo o humor. Então, ele está propondo, assim como eu disse, né, que existe uma sequência bacana para a gente seguir nesse livro, ele está propondo que você realmente anote, porque ao longo do livro, né, ao longo dos exercícios que a gente for fazendo, a gente vai vendo esse movimento acontecendo na nossa vida, porque vão ter mais exercícios que vão complementar esse, né? Então, isso é importante. Você gostaria, voltando aqui para o texto, tem que lembrar de avisar. Você gostaria de estar menos deprimido, mais feliz, ter menos ataque de pânico, ser menos ansioso, melhorar seus relacionamentos, beber menos ou usar menos droga, ir a lugares ou fazer coisas que atualmente está evitando, ter um maior sentimento de propósito ou significado? Tente tornar seus objetivos tão específicos quanto possível e o expresse de uma forma que você possa medir o seu progresso. Olha, aqui dando uma pausa. Tente tornar os seus objetivos tão específicos quanto possível, né? Que é o que eu estava falando no início do nosso encontro. Se a gente não é claro com os nossos objetivos, é muito difícil chegar em algum lugar. Então, por exemplo, agora eu coloquei um objetivo na minha vida. Tá? Eu não tive uma oportunidade ainda de viajar muito na vida. Para fora do país, eu viajei para 3 lugares, e Orlando, Miami e Portugal. São os 3 lugares que eu conheço. Enfim, tive filha pequena, trabalhei 11 anos sem tirar férias, né? E lá vai. Tive filha muito nova, pequena mesmo, né? Tive uma filha com 21 anos, então era muito nova, né? Com a filha pequena, não dava para fazer essas viagens lá atrás. Mas hoje eu tenho um objetivo. Eu estou trabalhando online e eu não tenho mais consultório, que era um desejo, e a pandemia, enfim, acabou me ajudando nesse lugar. E eu tenho um objetivo de conhecer o Brasil, alguns lugares do Brasil, e conhecer alguns lugares no exterior. O que eu estou fazendo? Eu estou montando uma pastinha só de lugares que eu quero conhecer. E aí eu vou fazer uma ordem nisso, né? Qual é o primeiro lugar? Qual é o segundo lugar? Qual é o terceiro lugar? Qual é o quarto lugar? Depois eu vou para onde? Como que financeiramente fica? Quanto tempo eu tenho? Eu posso ter de intervalo entre um e outro? Dá para eu trabalhar nesse lugar, né? Eu trabalho online, então dá para eu ir para esse lugar e ficar uma semana e trabalhar de lá? Vale a pena? Então, tudo isso são perguntas que estão dentro desse objetivo e que eu vou precisar responder a essas perguntas, né? Não é só jogar perguntas, né, no ar e ficar no e se eu não conseguir, como é que vai ser? Não, é montar um esquema de fato para que eu possa conseguir esse objetivo. E aí você precisa pensar qual é o seu objetivo. Voltando aqui para o texto, tá? Por exemplo, melhorar meus relacionamentos é um bom objetivo, mas ter conversas positivas e agradáveis com meus filhos com mais frequência é ainda melhor, porque será mais fácil identificar se você está fazendo progresso na direção desse objetivo mais específico. Então, ele está dizendo assim: você pode pensar, eu tenho vontade de melhorar meus relacionamentos. Tá, mas isso é muito abrangente, né? Então, eu tenho vontade de melhorar os meus relacionamentos, eu tenho vontade de melhorar o meu diálogo com meu filho, eu tenho vontade que a nossa relação fique mais harmoniosa, que a gente possa fazer isso, aquilo. Quanto mais você cria objetivo, melhor. Então, voltando aqui para o texto. As medidas dos estados de humor apresentados ao longo deste livro, ele está falando do estado de humor, daquela tabelinha das nossas emoções e aquelas medidas que a gente fez na aula passada, o ajudam a mensurar as mudanças nesses estados, se esse for o seu objetivo. Por exemplo, se você quer, ao dar uma palestra, dar uma aula ou ir para uma reunião,
Ou, por exemplo, muito comum, falar inglês com alguém, né? Tem gente que fica muito nervosa. E você quer diminuir a sua ansiedade, o seu medo, você pode marcar, você pode ter esse objetivo, né? Marcar, no início do meu enfrentamento, eu estava com uma ansiedade nível 10, mas agora já está diminuindo. Aí você vai usando técnicas de regulação emocional e você vai diminuindo a sua ansiedade, o seu medo, né? A sua sensação desconfortável, e você vai marcando ali no seu humor o quanto que você está conquistando de estabilidade emocional. Tem gente que quer, por exemplo, conversar com a equipe de trabalho ou falar com o chefe, né? Ou às vezes o marido, a esposa, né? Algum companheiro, e fica muito comedido e não consegue falar. E aí, nesse momento, é um momento importante você ir medindo a cada vez que você se coloca um pouquinho ali naquele lugar, se você vai diminuindo ou não a sua tensão. E aí, fazendo um paralelo com isso, né? Vou falar de uma maneira muito trágica. Vou dar um exemplo muito trágico, mas é uma forma muito fácil, muito didática de vocês compreenderem, tá? É, eu trabalho com a neurociência também, e quando a gente estuda neurociência, a gente fala sobre a acomodação do nosso cérebro, né? E quando a gente fala de técnicas de enfrentamento, a gente está propondo para a pessoa que ela vá se acostumando com aquele lugar que inicialmente parece uma tensão muito grande, mas que depois acaba ficando normal. Para ela parece que nem, né, ela nem sentiu algum medo, algum nervoso em algum momento naquela situação. E aí o meu exemplo trágico que eu tenho para vocês, por exemplo, se você imaginar um ladrão, tá? Um assaltante, né? É, ele, na primeira vez que ele vai assaltar alguém, ele vai achar que aquilo vai acelerar o coração dele, ele vai ficar nervoso, quase vai enlouquecer. Mas na segunda vez que ele fizer isso, a tensão dele, por mais que ele esteja fazendo algo muito ruim, a tensão dele vai diminuir. E na terceira vez que ele for assaltar alguém, o cérebro dele já vai estar mais acostumado àquela cena, àquela situação. Se não acontece nada aí, né, com ele, né, aí mais ainda, né? E na quarta vez, na quinta vez, na sexta vez, aquilo para ele vai ser normal. Ele vai assaltar como se não fosse nada, como se fosse um evento super normal, corriqueiro na vida dele, na vida das outras pessoas, porque o cérebro dele acostumou com esse movimento que ele está fazendo, e por mais que seja um movimento, né, muito tenso, e a gente pode levar isso também para os assassinatos, enfim, né, não quis ser tão trágica aqui, mas a gente pode levar esse modelo para qualquer comportamento que a gente pense, né? Então, no primeiro momento, por exemplo, que você experimenta um sorvete, vamos supor, né? Que você ama aquele sorvete, você quer experimentar o tal sorvete, experimentar o tal sorvete de não sei de onde, que disseram que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí você dá uma garfada, não, uma colherada. Não é garfada, é colherada. Quem é que vai comer sorvete com garfo? Você dá uma colherada. A primeira colherada, nossa, que sorvete maravilhoso. Aí você comenta, né, com a pessoa da frente, você fala, nossa, que maravilha. Tal. Aí você dá a segunda colherada e fala, nossa, que delícia. Aí a terceira, você fala, ai, muito gostoso. Na quarta, na quinta, você já está conversando de outra coisa. Você já nem está prestando mais atenção no sorvete, já é outro papo, já é outra história. Porque o seu cérebro, ele se acostumou com aquilo. E é muito rápido que a gente acostuma, né? Você teve ali no seu gosto, né? Na sua degustação, que eu posso falar? Não, como é que é? Papila degustativa? Agora me fugiu o nome. Alguém vai escrever ali para mim já que eu sei. Você vai perceber que, de certa forma, a gente acostuma com o gosto também, né? Então, se a gente se acostuma com o gosto muito rápido, o cérebro ele fala assim, isso já é conhecido, então a gente não precisa ativar todos os nossos sentidos, né, para entender que isso é uma coisa nova. Não, isso daí já é conhecido, né? Então tudo bem, tá tudo certo. Então tudo isso para dizer que se você tem um medo na sua vida de fazer alguma coisa, que seja um medo que esteja além, né, do necessário, por algo que seja, né, consciente, bacana, né, positivo,
Se você for enfrentando de pouquinho a pouquinho, não precisa ser de uma vez só, né? Exemplo, tem gente que tem medo de elevador. Você não precisa sair e ir no elevador de uma torre até o 100º andar. Não é isso, né? Mas você vai, entra no elevador, vai, sai, conversa com uma pessoa, sai. Mas avançar um pouquinho, cada vez mais, em direção àquilo que te dá medo. Claro, obviamente, se for um medo, né, que não esteja te protegendo de alguma coisa que você possa correr risco. Por que eu estou falando isso? Isso acontece. Eu recebi uma paciente uma vez que ela, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que ela chegou no consultório perguntando, pedindo para trabalhar o medo dela de andar de bicicleta. Não sei se eu comentei isso com vocês. Esse medo, ela dizia que era um medo muito grande, e eu pergunto para ela, mas você caiu de bicicleta, você anda de bicicleta, como é que é a sua relação com a bicicleta? E ela fala, não, eu ando. Ela anda naqueles grupos de pessoas que andam de bicicleta. Eu falei, ah, você anda? Ela falou, ando com o pessoal, com o grupo e tal. Eu falei, mas qual é o seu medo? Aí ela falou, ah, eu tenho medo de ser atropelada por um ônibus. Né? Falei, mas onde é que você anda de bicicleta para você ter esse medo? Eu não sei, eu acho que algumas pessoas não vão conhecer, mas ela disse que anda na Avenida das Américas, que é uma rua, tipo uma Avenida Atlântica da vida, só que sem ser na ciclovia, né? É uma rua aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é super movimentada, os carros passam 80 por hora, tem ônibus, tem caminhão, tem tudo. E nesse momento eu falo para ela, você não precisa trabalhar seu medo, né? O seu medo está te protegendo, é um medo concreto, né? É um medo por um risco mesmo que você pode correr de ser atropelada. E a gente sabe que esse esporte é um esporte super perigoso, né? Um dos esportes mais perigosos que tem. Andar de bicicleta no meio da rua, descer rampa, né? É bem arriscado. E eu falo para ela, não, o seu medo está te protegendo. Então, por que eu estou contando esse caso para vocês? E ela só fez essa consulta. Não precisa. Ela falou, nossa, é verdade. Eu falei, pronto, foi o tratamento mais rápido que eu já fiz na vida. Eu falei, fica com esse medo, vai embora e toma cuidado, por favor, pelo amor de Deus. Ai, muito bom. Então, por que eu estou falando desse medo, né? Porque esse medo, para você mensurar na sua vida, se é um medo concreto, né, de algo que de fato você precisa temer, ou se é um medo que está mais na fantasia, no seu imaginário, e não, você precisa diminuir a intensidade desse medo para conseguir enfrentar os seus desafios e alcançar os seus objetivos, tá? Às vezes a gente não alcança os nossos objetivos por medo, né? O medo de dar um passo, o medo da consequência e tudo mais. Vou voltar aqui para o texto, tá? Com muita frequência, as pessoas têm sentimentos contraditórios quanto a fazer mudanças em suas vidas ou a passar algum tempo aprendendo novas habilidades. Por exemplo, Ana frequentemente se sentia ansiosa e algumas vezes tinha ataques de pânico. Ela aprendeu que se ficasse em casa e não saísse, se sentiria menos ansiosa. Isso é um tipo de comportamento que a gente chama de comportamento esquiva, né? Um nomezinho. Comportamento esquiva é quando a gente vai criando estratégias na nossa vida para não viver aquela emoção desagradável. Então, se a gente parar para pensar o quanto que a gente cria de estratégia para não viver uma emoção desagradável, gente, é muita estratégia. É muita estratégia, né? Então, se você pensar assim, o que você evita, né, fazer, porque é esquiva mesmo, sabe? Quando a gente fala, a pessoa está se esquivando, né? Ela está se esquivando. Então, o que você evita fazer na sua vida, que você se esquiva, né? Para poder não sentir aquela ansiedade, aquele medo, aquela tristeza, aquela angústia. Normalmente está mais conectada à ansiedade, tá? Esse comportamento. Mas olha quantas coisas você pode fazer para evitar essa situação. Tem um comportamento bem comum de esquiva que são com as pessoas que sofrem de compulsão alimentar e que estão acima do peso, né?
é comum, às vezes nem estão acima do peso e tem uma compulsão alimentar e, por exemplo, comem escondido, né? Isso é um comportamento de esquiva. Eu não vou comer na frente das pessoas porque elas vão me julgar, vão me punir, vão fazer, né, falar coisas que eu não quero, então eu não como na frente das pessoas, ela só come escondido. E a outra pode ser evitar sair em público com medo de ser julgado pela aparência, né? São dois comportamentos, tem outros, mas são dois comportamentos que, por exemplo, pessoas que estão acima do peso ou que sofrem com compulsão acabam manifestando. E é interessante porque como é que a gente sabe disso? A gente, que eu digo psicólogo, né? Porque é padrão, você atende um paciente, outro paciente, além de estar nos livros, obviamente, mas a gente vai atendendo as pessoas e vai vendo os padrões de comportamento. Né? E vai percebendo, olha, chega um momento que a gente até fala, você chega a não sair na rua, evitar lugares, né? E a pessoa fala, sim, então isso é um comportamento de esquiva. Eu evito porque ir em direção àquilo, me faz mal, então eu prefiro evitar. E não necessariamente evitar é o melhor caminho. Às vezes pode ser uma boa estratégia, mas pode ser que não seja também. Vamos voltar aqui para o texto. A gente está falando sobre a Ana, né, que ela estava dentro de casa e que ali ela estava se sentindo menos ansiosa, sentia-se confortável em casa. E até combinou com seu empregador que poderia trabalhar remotamente na maioria dos dias, tendo de sair de casa raras vezes. Esse livro não foi escrito na pandemia. Mas serve muito, né? Sim, teve muita gente que acabou. Tiveram pessoas que, de fato, ficaram mal em ficar em casa, mas tiveram outras pessoas que se acomodaram e falaram, nossa, aqui tá perfeito, não quero sair de casa nunca mais. Né? Eu sou uma. Assim, para ter consultório de novo presencial, o meu modelo de atendimento é super possível fazer online, tem algumas técnicas que não são, a minha pode ser feita. E eu não sinto, né, essa vontade, essa necessidade de ir para a rua. Tem gente que sente. Então, para mim, era o contrário. Se eu tivesse que ir para a rua todo dia, né, é muito movimento para mim. Agora, sair de casa apenas quando eu quero sentir um prazer, né, de sair de casa, para mim ficou bem melhor. Agora, quando é patológico, você percebe que a pessoa está evitando, né? Ela evita sair de casa porque ela sabe que lá fora vai acontecer, ela sabe não, ela imagina que lá fora vai acontecer alguma situação que vai fazer mal a ela. Tá? Então, tem uma diferença entre você ficar porque gosta, porque te dá prazer, e tudo bem se você sai também, pode não ser confortável, mas tudo bem. E você ficar porque você tem receio de que se você fizer, se você sair, se você for, você vai sofrer alguma emoção que você não quer viver. Né? Então, esse é o comportamento evitativo, o comportamento de esquiva. Então, vamos lá. Voltando para o texto. No entanto, Ana deixava de participar de atividades sociais de que gostava anteriormente. Os objetivos por ela identificados na folha de exercícios eram reduzir sua ansiedade e sair de casa com facilidade sempre que quisesse. Olha, bem simples, tá? Então, a gente está falando da Ana, a gente já está indo para o próximo exercício. Próximo não, primeiro, né? A gente está falando da Ana, é o primeiro, mas tem muito, hein, gente? Deve ter uns 3 ou 4 aqui hoje. A Ana, ela evitava sair de casa para não sentir ansiedade, mas ela queria sair de casa com facilidade sempre que quisesse, porque ela já estava com esse desafio. Então, olha como ela escreveu na folha de exercício: reduzir sua ansiedade e sair de casa com facilidade sempre que quisesse. Esses objetivos apresentavam vantagens. Conseguiria realizar mais atividades e desvantagens. Teria que sair da sua zona de conforto. Então, a gente está entendendo uma vantagem desse objetivo, né? Então, ela poderia ter mais atividade, mas tem uma desvantagem, que é sair da zona de conforto. O que ele está querendo dizer com isso, né? O livro, que para toda escolha que a gente faça, tem uma consequência. Né? Nem sempre vai, eu acredito que na grande maioria das vezes, não é 100% bom, né? Sempre tem alguma coisa que eu vou abrir mão.
Às vezes eu tenho que abrir mão de algo que, né, me custa muito, como, por exemplo, estar na zona de conforto, às vezes custa pouco. Né? Então, a gente já vai pensando aí no exercício que possa, num objetivo que possa trazer para vocês essas duas sensações, né? Quais são as vantagens e desvantagens. Então, vamos lá. Definindo objetivos. Escreva na folha de exercícios 5.1 duas mudanças em seus estados de humor ou em sua vida que você espera obter com o aprendizado das habilidades desenvolvidas neste livro. Cada objetivo que escrever deve ser algo que possa observar ou medir, né? Não pode ser algo aberto, lembra? Não pode ser, eu quero mudar minha vida. Tá, mas mudar como? Né? Tem que ser uma coisa mais objetiva, como uma mudança de humor ou comportamento. Por exemplo, ser menos ansiosa, ter mais coragem, né? Assim, o que você quer mudar? Tem que ser algo que a gente possa mensurar. Se você tem mais de 2 objetivos, inclua as linhas a seguir ou anote em outra folha. Então, a gente vai fazer aqui 2, tá? E depois, se vocês quiserem, vocês podem ir fazendo outros, botar mais linhas e fazendo outros objetivos. Bom? Então, dá uma pausa aí, vamos dar essa pausa aí para você fazer esse exercício. E já já a gente volta.